muito bem-vindo ao Neurocast, o seu podcast de neurociências e neuromodulação. E hoje estamos aqui com duas sumidades na área da neurologia no nosso país, a doutora Sara Casagrande e a doutora Flávia Rolim, e grandes especialistas na área da neuromodulação, da neurociência, no nosso país e, por que não, no mundo dos especialistas em neuromodulação. É um privilégio receber vocês aqui, meninas. Eu agradeço. Obrigada, Carol. Uma alegria estar aqui com você. O privilégio é nosso. E eu gostaria de fazer uma pergunta, primeiro para a doutora Sara e depois a doutora Flávia pode também contar a sua experiência. O porquê você escolheu, doutora Sara, ser neurologista? Bom, mais uma vez queria agradecer, Carol, né, doutora Carolina, Carol pra gente, que é amiga há muitos anos, então para mim é uma honra, tá, estar aqui. Bom, na verdade a minha jornada ela começou na clínica médica, né, então antes de eu decidir fazer neurologia, eu sabia que eu queria algo clínico. Então eu sou apaixonada por clínica até hoje, esse bordão, a clínica é soberana, ainda existe, e eu acho que não existe nada mais clínico do que a neurologia. Né, então, durante a minha faculdade, eu tive uma questão de saúde do meu pai, que foi muito séria, né, ele teve um rompimento de aneurisma, graças a Deus ele é um milagre, ele tá super bem. Mas na época eu não entendia muito de neurologia, isso mexeu muito comigo e eu acho que isso ficou no meu inconsciente. Quando eu estava terminando a faculdade, eu decidi que eu queria fazer residência de clínica, fiz residência de clínica médica, e na hora que eu estava terminando a residência de clínica médica, eu lembro que eu rodei na neurologia, eu tinha um assistente que é neurologista, lá a gente chama de staff, né, no Rio, eu vim do Rio. E aí tinha um paciente internado, há muito tempo na UTI, ninguém sabia o que ele tinha. E aí chamaram a neurologia, eu sempre falo assim, quando ninguém sabe o que tem, né, chama a neurologia. A gente sempre, como clínico, a gente tinha um caso grave, às vezes, de insuficiência cardíaca ou de pneumologia e tal, a gente sempre tá ali dando pitaco. Na neuro, a gente, opa, chama alguém da neuro para dar uma olhada, enfim, né. Tem essa certa distância, né. Eu acho que talvez até um tabu, tem até um termo chama neurofobia, que já foi descrito inclusive em artigos científicos, né, e que é algo muito comum, não só no Brasil como no mundo. Então você sai da faculdade já com um certo medo, assim, né, porque é tão complexo e de fato é. Uhum. Mas a complexidade ela traz uma curiosidade, assim, pelo menos para minha parte, e faz eu me apaixonar e querer. E daí na residência de clínica, estava rodando em todos os setores, e aí teve esse paciente, como eu falei, foi chamado então o chefe da neurologia, ele chegou lá, o paciente não conseguia ser estava lá entubado, enfim, dependente de máquinas, e aí ele foi do pé, examinando, né, até a cabeça e abriu a boca do paciente, a língua do paciente estava vibrando, assim, né, Uau. que no caso Fascinante. era fasciculando, né, eu não sabia, mas enfim, ela estava fazendo assim, as ondas. E era uma fasciculação e ele falou: "Isso é uma ela". Aí Uau. eu: "Hum?". Ele: "É, vamos pedir os exames para confirmar", e de fato era. E aí eu falei: "Gente, que coisa mais linda, né, por um exame físico, ele pediu um exame para complementar, para confirmar", então Uhum. assim, eu fiquei apaixonada. Mudei para São Paulo, terminei a clínica médica aqui em São Paulo, e rodei de novo na neurologia aqui em São Paulo, e aí eu falei: "Não tem jeito". E me apaixonei, e aí acabei fazendo depois neurologia. Muito bem. E você, doutora Flávia? Não, diferente da Sara, eu sempre amei neuro, né, então eu sempre tinha certeza que eu queria fazer neuro. Durante a graduação, tudo meu era relacionado a neuro, cirurgia, Uhum. né. Uau. Então esse aqui é o plot twist da história, né, então eu sempre quis fazer neurocirurgia. Desde o segundo semestre da graduação eu estava dentro de centro cirúrgico, acompanhava neurocirurgiões, e tinha certeza até o dia da prova de residência que eu iria fazer neurocirurgia. Porém, no Ceará ainda não tinha uma residência médica em neurologia, eu ia ter que sair do meu país, Ceará. Neurocirurgia. Não tinha residente em neurocirurgia. Uhum. Tinha neurologia clínica, não tinha Sim. neurocirurgia. Eu teria que sair do meu país, Ceará, amado, Abandonar para as fazer uma praias ali. residência, né. Eu ia ter uma abstinência de praia, não dá certo. E aí o que acontece é que eu resolvi, vou estudar mais um ano, vai abrir prova possivelmente para um dos hospitais aqui, ele deve começar a residência em breve. Vou fazer essa prova aqui só para testar. O que que eu marco, hein, gente? Não tem neurocirurgia que é o que eu quero?
deixa eu marcar neurologia, que eu acho que é o que mais se Uau. aproxima. Hum. E aí fui aprovada nessa residência e já estava assim, ó, com a carta em punho para desistir, porque eu realmente queria neurocirurgia, estava muito decidida. Uhum. Até que conversei com minha mãe, ela me deu uns 3 gritos. Você é louca de abandonar uma residência? Vaga de residência tá difícil, minha filha. Sua mãe é médica. Minha mãe é médica, é infectologista. E meu pai e o Rafael, meu marido, ele era namorado na época e os dois foram bem mais ponderados. Olha, entra. Você tem aí uns 2 meses para ver se você vai se adaptar, se você vai gostar. Se você gostar, você fica, senão você sai, você vai fazer sua neurocirurgia aí tão sonhada. Cheguei logo no Hospital Geral de Fortaleza, que é o hospital que eu trabalho atualmente. Entrei pelo pronto-socorro, né? Todo mundo aí, algumas pessoas já me conhecem, sabem que eu tenho um pezinho frozen, né? Bem congelado, pé frio para pronto-socorro. Vídeo stories, vídeo stories. Maior taxa de trombose do país, Uau, provavelmente, dentro do uau, tratamento do AVC. uau. Mas o meu primeiro mês de residência foi no pronto-socorro do Hospital Geral de Fortaleza e eu tô lá desde então, né? Meu Não Deus. tenho como apaixonou. dizer que Se eu apaixonou. me apaixonei completamente. E eu acho que tudo tem um propósito, Uhum. né? E aí eu posso acrescentar aí outra história que dentro da residência de neurologia e depois de ter me formado neurologista, eu consegui tratar meu pai e minha mãe, né? Meu Deus. Porque meu pai teve um AVC de basilar, eu reconheci e chamei, Uau. acionei as pessoas Meu Deus. a tempo, e minha mãe, logo aí nesse período pós-Covid, ela também tem um AVC. Então eu acho que eu posso dizer que eu sou uma das poucas pessoas no mundo que trombolizaram Trombolizou o os pai pai e a e a mãe. mãe, e os dois estão maravilhosos hoje. Conheço. Não, Não. Outra poucas. história, estou conhecendo agora, impressionante. Trombolizei pai e mãe, os dois, graças a Deus, estão Uau, muito bem. Então eu acho que que bom. tudo tem um motivo nessa vida. É, com Totalmente, um certeza. propósito. É. Totalmente. Excelente. Eu queria saber por que que vocês escolheram, dentro da área da neurologia, nós sabemos que tem vários campos, né, de atuação, o porquê trabalhar com movimentos anormais. E aí? Na verdade, assim, eu acho que, como eu falei da neurologia, tudo que é muito desafiador, isso acaba me trazendo uma certa atenção, mesmo eu tentando racionalizar e dizendo não, mas não tem jeito, eu acabo me apaixonando e querendo estudar mais, né. Eu lembro que eu tenho uma amiga que eu falava assim, "Não, que eu tô pensando em fazer mais um curso", mas ela falou assim: "Sara, para de fazer, para". Tipo assim, tudo bem, é importante, mas assim, né, que a gente fica sempre pensando: "Que Ontem ela falou isso, Sara. tipo assim, e tipo assim, aí você fala: "Ai não, mas isso aqui eu não sei, eu acho que eu vou fazer mais um curso disso, mas isso aqui eu não sei", né. A gente é muito parecido, né, inclusive. E isso é muito da neurociência, eu acho, né, porque, enfim. E aí, eu estava na residência, então rodei em vários também especialidades, né, a gente rodava, eu fiz lá no IANSP. E aí eu rodei no distúrbio de movimento, e também era a mesma história, tipo assim, chegava um paciente com alguma uma questão neurológica, o neurologista geral estava ali, chegou com movimento anormal, chama alguém do distúrbio de movimento, né, que é uma coisa muito diferente, todo mundo tem um certo receio do que pode ser. E aí eu lembro que também por conta de um certo desafio ali de algumas questões de prova dentro da residência, eu acabei precisando estudar mais, esse tema, no caso era até as hipercinesias, né, e aí Sim. eu fiquei apaixonada da mesma forma, e decidi trilhar esse caminho. E aí fui encontrando grandes mentores, né, durante a minha caminhada, acabei durante esse primeiro processo de estudo de movimento caindo na neuromodulação já muito precoce, Sim, sim. né, foi até mais precoce do que normalmente é numa formação Aham, de um médico que faz estudo de movimento. aham. Eh, e aí depois eu acabei entrando no Hospital das Clínicas, né, a gente se conheceu, né, Uhum, 10 anos atrás, e me apaixonei pela neuromodulação também, uhum, né, que era uhum. algo na época, até hoje novo, mas na época era disruptivo, né. Sim, sim. Imagina, como assim você vai neuromodular? Eu lembro o primeiro treinamento que eu fiz, eu falei: "Não, inacreditável". E é por isso que a gente está aqui, né, assim, discutindo essas novidades, como que a ciência é linda e o quanto de pessoas que sofrem que a gente pode ajudar. Acho que Aham, faz parte da nossa missão, né. exato. E você, A minha Flávia? história dentro do estudo do movimento é muito parecida. A gente tem mentores realmente que são inspiradores durante a Aham, nossa trajetória aham. e sempre me intrigou muito esses distúrbios, esses movimentos involuntários que os pacientes apresentavam. Eu acho que a descrição fenomenológica de um movimento anormal, ela é muito rica de detalhes. Uhum. Então, quando a gente observa os relatos aí do que
Antigamente, Charcot, nas suas lições clássicas, ele comentava, fazia descrições de passar horas observando pacientes, descrevendo minúcias de movimentos involuntários. Isso era uma coisa que era apaixonante desde o início. Até a gente lendo esses relatos, eu lembro que para o meu período de mestrado, eu li o ensaio On a Shaking Pulse, né? Então, eu li o ensaio sobre a paralisia agitante, que foram as primeiras descrições dos pacientes que Parkinson descreveu, James Parkinson descreveu lá atrás, em 1817. Então, quando você lê esses relatos com as palavras dele, isso foi publicado novamente em 2012, então tem super fácil acesso em artigo para a gente fazer essa leitura. Mas a descrição dele é muito rica, é muito bonito, e isso foi o que me apaixonou, né? É você entender um pouco mais da origem desses movimentos involuntários e a gente parte da observação clínica. Então, eu acho que é dentro da medicina, eu acho que é uma das áreas mais bonitas, porque a gente consegue dar um diagnóstico observando o paciente. Incrível. E nós estamos falando, né, sobre os movimentos. Eu gostaria, para as pessoas que nos acompanham, que não são muito especialistas, né, não. Nosso público é um público que passa desde de profissionais que já trabalham com isso, até público leigo que quer saber um pouco mais sobre quais são as doenças relacionadas aos distúrbios do movimento, as doenças mais comuns, os principais sintomas. Eu acho que a Flávia pode explicar. Com o maior prazer. Os distúrbios do movimento, na verdade, é um grupo de doenças que tem duas categorias em Uhum, geral, né? A gente tem os pacientes que têm um excesso de movimento, uhum, são as hipercinesias, aqueles pacientes que se movimentam para mais, né? Tem um transbordamento do movimento, um excesso. Aí entram as coreias, as distonias, os tiques, tá? E a gente tem um grupo dos pacientes que são os pacientes portadores de hipocinesias, aquele uhum. paciente que tem alguma alteração neurológica que determina uma redução dos movimentos. E aí o protótipo dessa doença, da hipocinesia, é a doença de Parkinson, né, em Sim. que o paciente tem uma lentidão, que a gente chama de bradicinesia, e Uhum. ele vem com outros elementos, como rigidez. E curiosamente, aí como a gente tem um público de diversas áreas, né, os pacientes com Parkinson, ele pode ou não tremer, né? Uhum, O grande critério aí para a gente dizer que o paciente tem doença de Parkinson é a bradicinesia. uhum. Esse paciente ele pode ter rigidez e ele pode ter tremor, né? Um tremor que é característico de mais na presença no repouso, né? Muito bom. Aí, doutora Sara, você pode comentar um pouquinho quais são os outros distúrbios de movimento mais comum que a doutora Sim, Flávia destacou, a doença de Parkinson, mas eu acho que você pode falar um sim, pouco dos outros. sim. Então, assim, a gente sabe que o distúrbio de movimento mais comum no mundo é o tremor, Uhum, né? Então, o tremor, acho que muita gente conhece alguém que treme, ou até mesmo treme, é o tremorzinho, um tremor familiar, que a gente chama de tremor essencial, que é o mais comum, uhum, uhum. e tremor medicamentoso, por exemplo, muitas pessoas tremem. Mas a gente tem outros sintomas também, outros sinais que são de outros transtornos. No caso, a distonia, que é uma contratura muscular, né, anormal, gerando uma postura anormal. Eh, eu sempre falo que, assim, a região que controla esses movimentos, nosso movimento voluntário e acaba gerando um movimento voluntário, é uma região no meio do cérebro, Uhum, que a gente chama de gânglios da base ou núcleos da base. uhum. Eu brinco que são como se fossem estações que se comunicam, né, Sim. e a gente precisa ter uma circuitaria ali, uma comunicação harmoniosa e no final Uhum, eles mandam um comando para o córtex, e o córtex faz o movimento, né. Claro que não é somente comando motor, você tem conexões límbicas, enfim, outras, mas no caso o movimento é isso. Tudo tem que estar equilibrado, ele é equilibrado na base de neurotransmissores, né, então a uhum, gente tem glutamato, a gente tem GABA, a gente tem dopamina, que é um uhum, um grande aí maestro também como neurotransmissor desses núcleos, a gente tem o cerebelo, que é uma outra região que também interfere uhum, ali, mas de uma forma geral a gente precisa dessa conexão harmoniosa e do equilíbrio desses neurotransmissores. uhum. Se de alguma forma você tem um desequilíbrio, seja porque você tem um déficit desses hormônios cerebrais, eu falo hormônio Uhum. porque é um hormônio cerebral, um Sim, neurotransmissor, sim. seja porque você tem um aumento, né, enfim, de algum deles, Uhum. você começa a estimular demais aquele córtex, são as hipercinesias, que a doutora Flávia Aham. comentou, ou estimular de menos são as hipocinesias. As hipercinesias, então, como eu falei, tem tremor, que é muito comum. Nós temos a distonia, são essas contraturas musculares. Eu acho que é muito parecido com cãibras, então eu Aham. gosto dessa palavra porque é popular, Uhum. apesar de não ser cãibra, mas ela lembra, né? Aham. Porque ela gera aquela postura normal. Quem aqui nunca teve uma cãibra, pode ter dor, enfim. E nós temos, acho que um também muito comum são os tiques, né? Então, tique é um movimento involuntário. Muitas pessoas acham que é da psiquiatria, Aham.
né, e não é. Então lembra que eu comentei que esses núcleos se comunicam com o córtex, que vai gerar um comando motor. Só que lembra que eu falei que tem conexões também límbicas? Límbica tem a ver com as nossas emoções, com os nossos comportamentos. Então, o paciente que tem tique, principalmente Tourette, ele vai ter movimento involuntário, tique, que são esses movimentos aí semi-involuntários, ele consegue segurar, mas enfim, gera um mal-estar, né? Então começa na idade mais ali da primeira infância, adolescência, até a vida adulta. E também tem comportamentos alterados, né? Então podem ter toque, TDAH. Isso não os faz pacientes originais de uma doença psiquiátrica, uma doença neurológica. Acho que esses aqui são os principais, né? E curiosamente o TIC, ele é mais desafiador porque ele pode assumir a fenomenologia clínica de Que é- qualquer distúrbio do movimento, né. Então a gente tem tiques motores e a gente também tem os tiques não motores, tiques vocais, né. A soma desses 2 É, elementos aí fala muito a favor de uma síndrome de Tourette, né, que é um é, outro distúrbio do movimento também. é verdade. Excelente. Bem, nós sabemos que para essas condições existem tratamentos medicamentosos, terapia física, que é uma das minhas especialidades, mas eu queria destacar aqui, que é o nosso alvo principal do programa, as formas de neuromodulação que podem ser utilizadas para tratar essas doenças. Eu gostaria de destacar a doença de Parkinson, doutora Flávia. Eh, Vamos falar um pouquinho de indicação? Por exemplo, estimulação cerebral profunda nesses casos, ou então da neuromodulação não invasiva, você pode começar com uma Claro, né. delas? A doença de Parkinson, ela é a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente no mundo, tá. Uhum. É interessante a gente pontuar isso, porque existem dados epidemiológicos que citam que hoje a gente tem mais de 10 milhões de pessoas com Parkinson no mundo, Uau, e esses números vão dobrar nos próximos 20 anos. verdadeira pandemia, Hum, né, da Tem doença. um paper bem interessante que é um editorial que ele chama exatamente assim, né, The Parkinson Pandemic, né, a Uhum. pandemia de Parkinson. Esses dados eles realmente são alarmantes e Sim, e e esse podcast eu acho interessante porque ele traz também um pouco mais do papel da conscientização, da gente aham, falar mais sobre essas doenças. A sim, doença de Parkinson não é rara, mas os distúrbios do movimento, boa parte deles se enquadram dentro do protótipo do que é uma doença rara, tá. aham, Então, é importante a gente falar sobre isso. Doença de Parkinson, com as características que a gente já falou, ela é uma doença que ela é neurodegenerativa, ela é progressiva, infelizmente ainda hoje é uma doença que é incurável, uhum, mas ela é tratável, sim, né, e o arsenal medicamentoso que a gente tem, ele data desde os anos 50 aí nos primeiros uhum, estudos quando surgiu a levodopa, uhum, ainda hoje é o medicamento mais potente que a gente sim, tem, é, pra tratar a doença de Parkinson, uhum, é um tratamento medicamentoso sintomático, né. uhum, A gente utiliza a levodopa e outras medicações, ou como os agonistas dopaminérgicos, os inibidores da MAO e uhum, alguns outros medicamentos que estão sendo estudados como uhum, um tratamento sintomático. sim, Existem ainda algumas terapias que elas foram pensadas, que poderiam ter um efeito neuroprotetor, várias foram uhum, estudadas, mas uhum, infelizmente a gente ainda não tem nenhuma medicação que seja curativa e ainda não tem nenhuma medicação que efetivamente consiga fazer com que a doença pare de progredir. sim, Com isso, surgiram outras terapias que são complementares, adjuvantes e até aditivas, sim, realmente durante o sim, tratamento. Eu sou fã das terapias de reabilitação. É uma curiosidade que não sabem que quando eu tinha 16 anos, eu fiz meu primeiro vestibular, uma bebê. uhum. E eu fiz fonoaudiologia Uau! por 3 semestres. Meu E Deus! aí foi nesse momento que eu me apaixonei realmente pela neurologia. Aham, E eu acho que por estar inserida nisso, eu tinha 16 anos antes de uhum, fazer medicina, eu acho que eu sou tão fã porque eu vivi uhum. durante um pouco tempo o que é a reabilitação. Reabilitação. E a gente vê como isso faz a diferença na vida do É, paciente. Uma reabilitação bem feita, ela efetivamente trata, ela dá qualidade de vida em paralelo com o tratamento medicamentoso. Eu acho que é um sim, pilar essencial. sim. Quando a gente sai do tratamento medicamentoso e reabilitação, a atividade física, ela sim tem um Uhum, papel neuroprotetor, ela sim faz com que a gente reduza a carga da doença e reduza as uhum. incapacidades ao longo de toda a vida desse Sim, isso paciente. já é bem estabelecido na literatura, É. Muito bem né. estabelecido. A gente entra numa outra fase, né? O paciente que tem uma doença de Parkinson de moderada a avançada, ele já tem acesso a outras terapias que podem auxiliá-lo. Quando a gente fala da neuromodulação em si, a gente tem 2 Uhum, pilares. A gente tem a neuromodulação não invasiva, uhum.
que aí dentro do contexto da doença de Parkinson, a gente fala muito do TMS, da estimulação Sim. magnética transcraniana, Uhum. que é uma terapia que eu venho me apaixonando muito e também graças a você, né, por ser um grande expoente de Para todos tudo nós. isso para todos nós. E a gente tem a estimulação cerebral profunda, né. Uma é não cirúrgica, é um tratamento sintomático que a gente consegue modular através de campos magnéticos esses circuitos elétricos que a doutora Uhum. Sara comentou tão bem, tá. Sim. Essa modulação, ela vai determinar uma alteração, ela modula, ela corrige, ela ajusta esses circuitos elétricos que estão disfuncionantes durante um determinado período de tempo. Sim. Da mesma maneira em que a levodopa e os outros medicamentos, eles são tratamentos sintomáticos da doença de Parkinson, a neuromodulação não invasiva, ela também é um tratamento sintomático, não só da doença de Parkinson, mas eu acho que Sarinha vai falar já já dos outros transtornos do movimento. E ela é sim um pilar muito importante do tratamento, que quando bem indicada, ela modifica a qualidade de vida do Uhum. paciente. Então Sim. isso é Depois de comprovar essencial. durante essa imersão que você teve nessa Com última toda semana. certeza, e é apaixonante, né, a gente vê os Aham. resultados e é emocionante a gente ver como o paciente fica bem e como ele fica feliz, tá. Uhum. E a gente tem muita evidência científica já provando a Sim, eficácia dessa terapia. sim. Até então a gente não tinha algumas eficácias Aham. níveis 1A de evidência, que é o que a gente realmente espera encontrar, Aham. evidência robusta, Aham. mas acredito eu que seja por alterações de protocolos, a gente não tem uma Uhum. uniformidade de qual máquina usou, cada um Sim. acaba estimulando do seu jeito, Uhum. mas isso aí eu acho que a gente está num caminho para mudar. Exato, promissor. É. Quando a gente migra para o DBS, né, estimulação cerebral profunda ou Deep Brain Stimulation, a gente está falando de uma cirurgia. Uhum. E o procedimento cirúrgico, para ele ser bem sucedido, a gente tem que partir, antes de qualquer coisa, da indicação. Uhum. Esse paciente ele tem que ser muito bem selecionado, Uhum. tá? Ele obrigatoriamente ele tem que ter, no meu caso, falando de Parkinson, ele tem que ter doença de Parkinson. Uhum. Os parkinsonismos atípicos, eles não se beneficiam tanto. Tem vários estudos que já foram feitos, infelizmente os resultados eles não são legais, e o DBS hoje, ele é bem estabelecido para a doença de Parkinson. Sim. Esse paciente ele tem que ter pelo menos 4 a 5 anos de doença e ele tem que ter as complicações motoras, né. Esse paciente tem que ter uma indicação, Uhum. ou um tremor refratário, que a gente sabe que tremor é Uhum. dificílimo cessar Cessar com com medicamento, levodopa. não Aham. segura. Tremor de grande amplitude, de grande monta, não vai segurar. Existem algumas outras terapias para isso, como o HIFU, mas eu acho que Sim, vai ter um outro momento de tá falar como chegando. isso, de ultrassom. É. Acho que De novo. acho que vale um outro neurocast aí para falar Aham. de ultrassom focado. Hoje a gente vai focar na Uhum. neuromodulação, com cirurgia ou com TMS. A gente pode ter também esse paciente com indicação quando ele tem as flutuações motoras, aquele Uhum. paciente que começa a oscilar o período em que ele tem o efeito do remédio e passa o efeito, como a gente chama on e off, né. Então ele passa a ter vários fenômenos de on e off, em que aquela tomada de levodopa, ela não chega mais de maneira satisfatória até o próximo horário, ele passa Uhum. a ter mais de 5 tomadas diárias de Uhum. levodopa, ou que ele fique mais de 2 horas por dia em off, ou como a Uhum. gente diz também, aquele paciente que pode ter discinesias, que é uma Uhum. complicação do tratamento do Parkinson, em que ele tem movimentos involuntários que podem ser ou distônicos ou coreiformes, Uhum. mas são movimentos hipercinéticos dentro do tratamento do Parkinson, causado por uma pulsatilidade anormal das tomadas de levodopa. Esse paciente que passa mais de 2 horas por dia com discinesias também tem uma indicação. Esse paciente ele tem que ser muito bem selecionado, ele não pode ter alterações psiquiátricas, nem alterações cognitivas graves que podem, piorar até. É interessante a gente falar sobre isso. O DBS ele não é para todo mundo. Aham. Cerca de 20% dos pacientes com Parkinson vai ter realmente uma indicação e ele tem uma janela de terapia a ser indicada, Importante né. falar isso. Não pode ser tão cedo, também não pode ser tão tarde. Exato. E é importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas não sabem sequer que esse tratamento existe Uhum. É, e que ele está disponível. Muito bom. E é. gostaria que você falasse, doutora, sobre o acesso. Como que é o acesso, se os convênios cobrem, Uhum. como que é um serviço de excelência, como o seu serviço de excelência aqui em São Paulo, que Uhum. conta com equipe multiprofissional, É. quanto isso é importante na tomada de decisão para indicação cirúrgica. Eu acho que a Flávia foi muito perfeita, né, de falar primeiro desse papel da reabilitação, e com certeza também nessa tomada de decisão, a equipe multidisciplinar ela é, assim, fundamental, né. Então a gente tem eu tenho uma grata satisfação de estar com a doutora Vanessa, que inclusive foi aqui também Uhum. do Neurocast, participou, de da gente ter uma equipe bem treinada, você faz parte dessa equipe também em avaliação,
Equipe essa que conhece muito bem a doença, que conhece muito bem essa terapia, sabe das contraindicações, Uhum. e a gente não tem ansiedade, né? Exato. Não pode ter ansiedade para se indicar e nem do paciente querer operar. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter bom senso e a gente também tem que entender essa janela, porque ela se Uhum. fecha, Uhum. tá? Uhum. Ela se fecha por questões eh, da própria doença que evolui e chega ali a níveis subcorticais, aí começa esses sintomas aí como quadros cognitivos, e pela idade também, né? Então, às vezes você tem um paciente que ele já começou, a janela é menor quem começou com uma idade mais avançada, é menor, e é maior quem começou o parto com uma idade mais, né, nova. E a gente tem visto cada vez mais pacientes Uhum. jovens. Sim. Então a gente O vai que que ver. você atribui? A gente vai voltar nisso. Tá, tá. Esse aparecimento de novos casos de doença de Parkinson. A gente não tem exatamente qual é a causa, Uhum. né? O que a gente sabe a gente tem muito componente genético, Uhum. né, e Sim, nós cada vez estamos mais. conseguindo mapear cada vez Aham. mais, porque o acesso aos Uhum. exames está mais fácil. Uhum. Não quer dizer que está em acesso popular, Uhum. tá? Mas antigamente, por exemplo, vou te falar, há 7 anos, 8 anos atrás, eu nem comentava muito numa Uhum. consulta. Uhum. Hoje eu tenho na minha clínica, né, um laboratório, falou: "Ah, não", pedi muito, falei: "Ó, deixa aqui, já coleta aqui já", porque facilita, porque o preço tá, pelo menos assim, um pouco mais, assim, ainda é muito Acessível. caro, tá, Aham. gente, para nossa população, mas antes era impossível, só pesquisa para fazer. Uhum. À medida que você vai mapeando, você vai entendendo que realmente você tem uma base ali Uhum. genética, seja ela mapeável, né, Uhum. então você com genes, né, exclusivos, ou Uhum. não, ou é uma predisposição. Mas os fatores ambientais, né, e fatores externos, eles sem dúvida, a gente tem estudos que comprovam isso, eles têm um impacto e têm uma interferência, né, com esse Uhum. desenvolvimento dessa doença. Então, Uhum. agrotóxicos, a gente tem bem estabelecido isso em literatura, né? Então, vários agrotóxicos, inclusive quando você vai fazer modelo animal de Parkinson, você utiliza alguns agrotóxicos que são conhecidos Sim. para você gerar doença nos animais, né? Você tem também alguns outros fatores, por exemplo, de estilo de vida, né? Então, pacientes que não, de alguma forma, não se exercitam ou tomam, por exemplo, a gente tem o café, ele tem proteção, né, então quando você Uhum. toma menos café, então assim, tem umas escalinhas que você vai colocando de risco, né, Uhum. história Sim, familiar, sim. não tomar café, enfim, os agrotóxicos, ter acesso, né, de uma forma, contato com os agrotóxicos. Então você começa a aumentar esse, e a idade, né, gente? Então Uhum. assim, idade Uhum. também, a população está envelhecendo, então tá, mas por que que esses mais jovens, né? Então a gente crê que seja estilo de vida, né, de Uhum. alguma forma o estresse oxidativo aí que a Uhum. gente vive, né, Uhum. poluição, isso tende a aumentar. E aí o fato é, a gente tem encarado essa doença mais frequentemente, né, e mais precocemente. Então são pacientes que eles vão ter uma jornada muito grande. Uhum. Então, hoje a neuromodulação, gente, dizer assim, eu acho que esses 20%, eu acho que isso aí vai mudar, acabou. Claro, É muito mais. Por quê? claro. Porque são pacientes mais jovens, que têm um tempo de doença maior. Então, na jornadinha dele, vai ter a levodopa, vai ter agora sempre, é carro-chefe. Mas a gente vai ter a neuromodulação não invasiva entrando e uma combinação. E esse timing a gente vai sentindo de acordo com o perfil. Uhum. Porque a gente tem que ter todas essas complicações, mas entender também que a vida do paciente, o momento dele ali, né, de qualidade de vida, o cara tá trabalhando, ele tá produzindo, ele tá com a família, os filhos jovens, a Uhum. gente não tem que ficar mais, né, Postergando. postergando, levodopa, caiu isso, graças a Deus, por terra, que era um grande tabu, né, Uhum. entrar ou não com prolopa, com levodopa, e hoje já se viu que não, que não tem interferência, pelo contrário, sua qualidade de vida. Então, você me perguntou dos fatores, eu creio que Sim, seja isso, né? sim, A sim. nossa, cada vez mais, é muito estresse, Aham, alimentação ruim, sem aham. atividade física, tá? A outra pergunta que você fez? Eu Acesso. falei do acesso, Acesso, num do centro de acesso. excelência como o seu aqui em São Paulo. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que a neuromodulação invasiva, que é a estimulação cerebral profunda, né? Esse aparelho, ele está no rol da ANS para pacientes com doença de Parkinson. Uhum, Isso significa que eles têm cobertura pelos planos de saúde, tá? uhum, Então, planos de saúde nós temos. Desde que tenha critérios, que foi o que a Flávia comentou, esses critérios bem estabelecidos, que podem ser definidos por um médico sempre especialista, tá, uhum. gente? Porque, ó, a doutora Flávia comentou aqui, tem que ser doença de Parkinson. Aham, Se tem que ser doença de Parkinson, você fala assim: "Ah, tá bom, mas não é tão fácil assim", exato.
né? Então, os 5 anos que a nossa solicitação, né, do fim da literatura, claro que existem exceções, mas assim, né, aquela determinação dos 5 anos é exatamente para a gente não operar Antes do tempo. os pacientes atípicos, porque Aham. esses primeiros anos enganam. Uhum. Até a gente fica, será? Aí É. daqui a 2 anos, ih, Uhum. não, 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 Começou a tá ter bom. hipotensão, começou a ter Opa, então, estabilidade postural, estabilidade queda. postural, nossa, tem uma coisa, Não teve um responde a efeito com levodopa. remédio diferente, né, uma alucinação precoce. Então, isso é uma observação e até para o especialista isso é complexo. Então, Uhum. eu sempre oriento, né? Claro que nós não temos tantos especialistas em todos os lugares. O neuro geral, ele necessita conhecer isso, essa terapia e Aham. essas indicações. Chegou no momento ali que você precisa, encaminha para um centro. Uhum. Eu sempre tenho neurogerais do interior, a gente faz um Uhum. bate-bola, eles participam da reunião. Esse paciente vai chegar pra gente, ele vai ser avaliado, ele vai fazer um teste chamado teste da levodopa, sobrecarga. Uhum. É um teste que a gente vai ter certeza que esse paciente responde essa medicação Uhum. e o quanto que ele responde, porque isso pode prever o Uhum. quanto que ele vai responder com a cirurgia. Isso é Uhum. importantíssimo, Uhum. tá? Então, ele fez esse teste, passou, aí ele começa a jornadinha dele ali, ó. Ele vai passar por um fisioterapeuta para entender a marcha dele, né? Se ele anda bem, se ele tem muito frio, se ele responde ao remédio, porque isso também pode ser um preditor de resposta. Ele vai passar na fono, mesma coisa, ele vai passar no psicólogo para entender, fazer um teste, se tem questões cognitivas. Ele vai passar num psiquiatra, na nossa equipe a gente tem otorrino para avaliar melhor Uhum. aquela marcha, vai fazer uma boa neuroimagem, deglutição, né? E aí sim, neurocirurgião, obviamente, para discutir todas as técnicas, tirar suas dúvidas, o alvo. E Tipo aí de aparelho implantado. a gente se reúne e cada um vai falar a sua opinião do que é o paciente, se ele é um paciente que realmente é indicado, qual o alvo que isso Uhum. muda, qual o tipo de aparelho que isso muda. Nós temos aparelhos hoje que são aparelhos de alta tecnologia, né, Uhum. que tem uma direcionalidade, você pode direcionar o seu estímulo, evitar efeitos colaterais, né? E a gente sabe que tem muitos pacientes que estão operados e a gente ouve, né, no grupo, mas o fulano operou, tá péssimo. Gente, entendam. Se a pessoa fez uma cirurgia que a gente sabe que ela tem comprovadamente, né, funcionamento e tal, e ela não melhorou, a gente tem algumas respostas para isso, tá? Número um, não era uma doença de Parkinson, ou era um quadro atípico. Uhum. Número 2, o alvo, ele não está bem colocado, e tudo bem. Uhum. Se reposiciona, tudo Uhum. bem, tá? O estímulo desse paciente não está adequado. Então, isso é feito por um neurologista Uhum. especialista. Uhum. Então, a gente vai lá, reavalia. As medicações não estão também otimizadas. Então, a gente tem inúmeras questões que fazem isso. Não é que o aparelho não funciona, não é que essa cirurgia não funciona, é porque realmente, número um, a seleção ela foi Aham. errada e a otimização. Então, isso é importante dizer, porque eu escuto muito assim, né, essas questões e tal. Então, isso é importante. O acesso a isso em termos públicos, eu acho que seria interessante a Flávia comentar, mas do ponto de vista privado, nós temos essa questão do plano, isso é importante dizer. Claro que nem tudo às vezes a gente cobre pelo plano, você tem questões privadas, enfim, particulares, mas o aparelho, que é realmente um custo, né, que é caro, é alta tecnologia, a gente tem essa cobertura obrigatória dos planos de saúde, tá? Maravilha, maravilha. E antes de perguntar como que é a realidade no sistema público, doutora Flávia, eu queria saber o que que o paciente pode esperar da cirurgia. Depois, um paciente jovem, e quais sintomas que respondem mais, eu acho que você pode explorar Uhum. mais isso. E o que o paciente pode esperar, o que a família pode esperar depois que é operado. Então, primeiro ponto, a Sara foi muito precisa em falar que esse paciente ele tem que ser cuidado por um neurologista, especialista em distúrbios do movimento. Uhum. Em geral, depois do diagnóstico, esse paciente ele passa por um período em que ele vai ter poucas complicações que o neurologista geral consegue manejar. Sim. Mas quando ele já chega nessa fase em que ele talvez tenha uma indicação de uma terapia avançada, é interessante que esse paciente seja referenciado para a gente poder dar o refinamento do que a gente mais estuda, né, Uhum. que é o tratamento dessas doenças neurodegenerativas e aí o Parkinson aí como pivotal. Mas a expectativa, Carol, ela tem que ser muito bem trabalhada e ela tem que ser muito conversada desde o início, tá. Uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes, o DBS ele não cura a doença de Parkinson, Importante tá. informar. É muito importante falar isso com todas as letras e reforçar a cada sessão de programação.
Quando a gente vê aquelas aulas em congresso em que tem um paciente com um grande tremor, em que eu ligo o equipamento e o tremor zera, todo mundo pensa que a gente é mágico, que a gente Uhum. está Sim. realmente desligando o tremor daquele paciente para sempre. Aham. Não é, tá? Sim. Existe um processo aí, até do tremor mesmo, de uma habituação, a doença ela continua progredindo e a gente tem que fazer periodicamente ajustes nesses Ajustes. Aham. equipamentos, tá? A programação de um equipamento de estimulação cerebral profunda ela é dinâmica. Uhum. E é interessante também conversar com esse paciente, deixar muito claro antes da cirurgia que o DBS ele vai sim melhorar a qualidade de vida dele, se a cirurgia for bem feita, se o cirurgião ele for muito preciso na colocação do alvo, se a gente tiver acesso a algumas outras tecnologias aí dentro do equipamento, como os eletrodos direcionais, que a gente consiga moldar a corrente para ela ficar bem acoplada dentro do alvo. E a gente tem algumas terapias também que ajudam a gente a programar melhor, como as reconstruções de imagem, que são, acho que, o grande boom do momento é a gente trabalhar com imagem para a gente garantir que aquela energia está sendo entregue exatamente onde eu quero. Uhum. Mas esse paciente, conversando no pré-operatório, ele tem que saber que o DBS ele não vai melhorar tudo. Uhum. Ele vai melhorar a qualidade de vida, ele pode sim melhorar a grande maioria dos sintomas motores da doença, rigidez e bradicinesia melhoram muito, o tremor. É, não existe uma terapia mais potente para cessar o tremor do que o DBS. Então é importante saber Sim. disso. Mas o DBS ele pode piorar algumas coisas. Ele pode piorar a fala, é Uhum. importante falar isso. É importante dizer também que esse paciente ele pode piorar a marcha, Uhum. tanto que é uma coisa que a gente tem que analisar previamente, para a gente saber como era esse Uhum. pré do paciente, saber se essa terapia ela não vai ser pior para esse paciente, que Sim. possa aumentar risco de queda, eh, aumentar a instabilidade postural e essas outras alterações. Então a expectativa ela tem que ser muito bem trabalhada e, claro, um neuroespecialista em estimulação cerebral profunda, ele vai ser capaz de minimizar essas complicações, Sim. principalmente com o refinamento da programação e estratégias que a gente está habituado a lidar no dia a dia. O Muito que eu acho bom. legal, só para complementar, eu não sei, né, a gente vai ter muitos médicos que estejam ouvindo, ou até pacientes que têm o seu médico que cuida. Uhum. Você não precisa abandonar o seu médico, né. Justamente. Então a gente que trabalha com essas terapias mais avançadas, seja ela invasiva ou não invasiva, a gente entra com o papel de um colaborador, né, um parceiro nessa jornada, Uhum. e a gente vai estar sempre em conexão. Sim. Então, como eu comentei, mas eu queria reforçar, porque às vezes fica assim, né: "Ah, mas só você", não, eu sei que tem um relacionamento, né, Aham. teve ali um diagnóstico, a pessoa que tem aquele carinho. Vem, quantos médicos, inclusive até da área de estudo de Uhum. movimento, que não fazem a Cirurgias. terapia de DBS, né, a gente encaminham pra gente avalia, faz o procedimento, depois voltam para os seus médicos e Uhum. vem pra gente só para ajuste, Aham. né, a cada tanto tempo, de acordo. Então, a gente se comunica, participa, então isso é importante dizer, né. Então ninguém vai substituir, a gente vai Sim. estar em conexão, em parceria em prol da qualidade de vida desse paciente. Exato. Caminhando juntos, né. Juntos, exato. E aí, doutora Flávia, eu gostaria que você comentasse um pouco como que é o contexto dentro do sistema público, né, da terapia de estimulação cerebral profunda. Esse quesito aí, Carol e Sara sabem muito bem que acho que é a minha grande força motriz, né, Uhum. para eu estar nessa área. Eu venho de um centro em que a gente não tem sistematicamente essa cirurgia Aham. com acesso fácil. A cirurgia de estimulação cerebral profunda, ela está no SUS, ela está Uhum. dentro das políticas públicas de saúde. Uhum. É uma cirurgia que ela é custeada, quando bem indicada, pelo governo. É uma verba que, em geral, é uma verba federal, mas hoje há um movimento da gente trazer esse custo, esse financiamento da cirurgia do DBS para a instância estadual, e cada estado está se organizando da melhor maneira dentro das políticas públicas de saúde para entregar a cirurgia, o acesso a essas terapias avançadas, quando bem indicadas, para os seus pacientes. E existe uma política de encaminhar pacientes de centros que não têm a cirurgia Uhum. para centros de excelência que têm serviços de neurocirurgia funcional muito bem Uhum. estabelecidos. Infelizmente, esses centros eles estão ultra concentrados no Sudeste, Uhum. e dentro do Nordeste nós temos poucos centros, no Norte menos ainda, Sim. e até no Sul a gente tem menos centros do que a gente poderia Aham. ter, tá? Aham. Então a distribuição dentro do Brasil, ela é muito concentrada na região Sudeste, e a gente não tem tantos centros assim quanto a gente gostaria, num Brasil que é gigante, Sim, país de dimensões continentais. dimensões continentais, mas infelizmente o acesso ele não é para todos, Aham. tá? Então, os meus pacientes que já tinham tido acesso a essa cirurgia, ela está dentro do SUS, tem mais de Muitos 10 anos, anos. né? Aham.
Então eu tenho pacientes que operavam, mas que eles vinham para São Paulo para programar, gente. Então isso foi uma coisa que me incomodava absurdamente, porque eu não sabia o que tinha sido feito na cabeça do meu paciente, eu nunca recebia um relatório da Aham. cirurgia. E eu tinha que manejar esses medicamentos sem saber o que tinha sido feito nesse procedimento cirúrgico. E Uhum. os pacientes piorando e a gente sem conseguir ajustar. E acho que isso, Uhum. durante a residência, foi o que me motivou a entrar dentro da área da neuromodulação. E a gente conseguiu, sim, criar um ambulatório em que a gente cuida hoje, no SUS, no Ceará, de 32 pacientes já operados Uhum. com DBS. A gente consegue fazer essa programação local e a gente vem tentando fazer um trabalho de conscientização regional da Sim. importância da gente dar o tratamento dentro de uma linha de cuidado, desde o diagnóstico, as fases iniciais de tratamento e o acesso realmente às terapias que estão dentro das diretrizes, protocolos técnicos que já foram publicados, que a gente tem dentro do nosso SUS. Então, sim, o paciente do SUS também tem acesso. Ele não é igualitário em todos os centros, mas existem sim centros de excelência e a gente cada vez mais tem formado novos neurologistas Uhum. com capacitação em neuromodulação para a gente conseguir desbravar um pouquinho mais os outros centros. Então, essa é uma grande paixão que eu tenho, uma grande força motriz para a gente continuar formando novos residentes que conheçam essa terapia, formando novos neurologistas que tenham acesso a essa informação, saber que tem uma janela de indicação terapêutica, porque o maior beneficiado realmente vai ser o nosso paciente. Muito bem. E aí nós estamos encaminhando aqui para os momentos finais, né, do nosso programa hoje, porque é uma pena, É. porque eu poderia ficar aqui com vocês batendo papo sobre esse assunto. Habitualmente no congresso a gente fica uns 5 dias batendo papo Nossa sobre isso, Senhora, né. verdade. Muito bem, mas eu queria que vocês deixassem as suas considerações finais, de repente apontar alguma coisa que vocês gostariam de falar aqui para os nossos ouvintes do Neurocast com K. Flávia, por favor, ou doutora Sara? Bom, na verdade, eu acho que sempre é um privilégio, né, a gente poder gerar informação, gerar discussão de qualidade, né, porque a nossa missão é uma missão de fato, né, Uhum, quando a gente sente o nosso coração queimar por alguma uhum. coisa, a gente acredita que é algo que a gente veio nesse mundo para isso. É isso. E a gente se une, nós 3 por uma paixão, né, muito incomum, que é realmente ver o nosso paciente, passar por desafios, melhorar, né, e ter qualidade de vida, né, Uhum, voltar a ter qualidade de vida. Então pessoas que não falavam falarem, pessoas que não abriam os olhos abrirem, não andavam andarem, eram dependentes serem independentes, então, isso é algo que não tem preço, não tem preço, né. Então cada vez mais a gente estudar coisas novas, não é só porque a gente quer saber e ser sim. referência, né. A Flávia falou essa questão da revolta de ver pacientes, né, todo esse trajeto do paciente de lá para cá, é a mesma história eu que tô no sudeste, né, eu vejo um paciente e falo assim: "O que você está fazendo aqui? Você tem que ir Uhum. para lá, tem gente boa lá, é difícil, a gente precisa formar esses médicos aqui", Sim. né, então é o contrário, né, a gente que trabalha com educação também médica, Uhum. é o nosso desejo também que os médicos, né, que se a gente expande isso para outros médicos, Aham. né, e também educar o paciente. Sim. Isso é uma máxima, quem me conhece sabe. Eu acho que o paciente tem que ser detentor de conhecimento, sim, e o médico que tem ainda aquele pensamento retrógrado de que ele é o detentor do conhecimento máximo, Uhum. ele vai ficar para trás, Sim. né. O conhecimento está aqui, a gente está passando, né, Aham. então você que está ouvindo, você está escutando, né, seja médico, seja paciente, cuidador, seja profissional de qualquer saúde, seja nem profissional de saúde, está curioso, Uhum. está ouvindo, Aham. né, gosta de neurociência, então a informação ela é passada, tá chegando em cantos que a gente nunca imaginou e graças a Deus. E é isso, é sobre isso. Informação, ela é um poder, né, e quando eu falo para o meu paciente: "Olha, vamos descobrir de onde vem", aí a sempre pergunta é assim: "Mas vai mudar alguma coisa?" Eu falei: "Gente, isso te dá um certo poder, Uhum. porque isso vai a ciência, ela vai evoluindo". Sim. Então, eu acho que é um privilégio, né, a gente ser usado para isso, para tantas vidas, acho que a gente perde a conta de quantas vidas a gente, Uhum. né, a Uhum. gente marca, a gente nem sabe que a gente tá marcando vida, né, Exato, mas assim, com exato. certeza a gente também é marcado. Nossa Sim. vida é marcada por cada história que chega lá, né, cada, família que foi transformada e isso nos emociona muito, né, É, no então no final das contas é disso que se trata, é, né. Qual é lógico.
como que você quer ser lembrado, né? É, Quantas lógico. pessoas você ajudou, impactou na É, qualidade de vida. No final das contas, é exato. para isso que fomos chamados mesmo. Exato. E eu, assim, tenho o privilégio de trabalhar com pessoas, né, como vocês. A gente tá junto, mesmo que longe, junto, né? E Deus faz isso também, né? Cruza as vidas, Conecta as pessoas. conecta. Então é sobre isso. E eu falo, é um orgulho, porque eu sou filha de cearense. Eu tenho muito orgulho de ser filha de cearense. Né, minha família deve ter meus tios aí que vêm, minhas tias. Essa semana eu comi um baião de dois Olha aqui, da minha grande aí. amiga, porque eu falei, amiga, eu tô com desejo de baião de dois, não tô grávida. Alguém botou lá assim, tá grávida, a gente não pode falar nada, né? Não estou, mas eu amo banho de dois, isso me traz muito, né? Ganhou seu banho Meu de dois. pai, Sem feijão que verde, eu nem amo. coentro. Ai, delícia. Então, assim, eu tenho também um orgulho, assim, né, do Nordeste, do nosso país, né? A gente que tem contato com cientistas do mundo Uhum. inteiro, neurocientistas, pessoas que estudam o que a gente está falando aqui. Gente, a gente não perde para nada, estamos ali Sim, junto, né? O nosso país, apesar de todas as nossas pioneiros, né? dificuldades, seja SUS, né? Porque por mais que eu esteja hoje num centro privado do ponto de vista da neuromodulação, eu ainda sou Aham. do Sadas Clínicas, trabalho com toxina botulínica lá, que também é outro desafio em termos Uhum. de De acesso. acesso. A gente, né, o nosso momento de tentar ajudar aí a população em geral, a gente vê os desafios e com tantos desafios, o que a gente consegue fazer, né? Seja de pesquisa e seja realmente de ajuda aos nossos pacientes. Então é um orgulho, como brasileiros, a gente está aqui. Parabéns, Carol, por esse podcast riquíssimo, né? E espero que vocês tenham gostado. Nós gostamos muito. Eu que agradeço, Sara, pela Imagina. presença. E é a primeira de muitas. Doutora Flávia. Né, eu acho que a gente tem que realmente ocupar os espaços com informação de qualidade. A gente ter um espaço para falar com ética, com evidências científicas sobre neurociência, sobre a indicação de terapias, dentro de um pool aí das mídias sociais que a gente não consegue muitas vezes filtrar o que é Uhum. bom e o que é ruim, a Sim. gente ter um espaço para trazer hum, informações de qualidade mesmo, é importante, é importantíssimo e eu realmente te parabenizo por isso e agradeço imensamente o convite por estar aqui, tá? Então, eu acho importante a gente pensar no paciente com distúrbio do movimento de uma perspectiva mais ampla. Uhum. Esse paciente ele tem que ser encarado desde o início como um paciente que vai seguir um fluxo de acompanhamento dentro de uma rede de saúde, seja ela na instância privada ou na instância pública. Esse paciente, ele tem que ter acesso a um diagnóstico, esse paciente deve fazer um acompanhamento com equipes multidisciplinares para minimizar o impacto dessa doença. Uhum. Ele deve ser recomendado a seguir um tratamento com um profissional que seja especialista na área na hora certa, Uhum. para a gente conseguir dar e não retardar o melhor tratamento para ele, seja cirúrgico ou não. E esse paciente ele tem que ser seguido com qualidade até o restante da sua vida, tá? E é importante a gente conversar sobre isso. Muito bem, agradeço mais uma vez a presença de vocês. Este foi mais um episódio do Neurocast, o seu podcast de neurociência e neuromodulação. Lembrando que é Neurocast com K. Gostaria também de agradecer os nossos patrocinadores, a Candel, que trabalha especialmente com a neuromodulação não invasiva, e a Boston, que é líder na área de neuromodulação invasiva. O meu muito obrigada. Até a próxima.